Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast BM Júris. E hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, né? Que são os crimes sexuais e seus reflexos nos divórcios e guarda dos filhos. E hoje a gente está compondo a mesa aqui com pessoas bastante ilustres, né? A começar aqui pelo Dr. Vitor, meu sócio, especialista também em direito criminal. O Dr. Túlio Arantes, que é especialista e pós-graduado no direito criminal também. E nós temos o Dr. Vicente, também advogado criminalista e também já foi delegado de polícia civil do estado de Goiás. E nós estamos muito felizes com essa mesa aqui hoje. Dr. Vitor? Para nós é sempre uma satisfação enorme, né? Tá trabalhando aqui nessas discussões jurídicas. Realmente o tema hoje é um pouco delicado, mas precisa de ser trabalhado. E nada melhor do que pessoas que têm uma capacidade de conhecimento jurídico para discutir sobre crimes sexuais, principalmente os estupros de vulneráveis, né, e os seus reflexos quando se trata de guarda, se trata desse comportamento familiar, né? Dr. Túlio especialista em direito penal, processo penal, Dr. Vicente também tem um vasto conhecimento e para nós é sempre uma honra e uma alegria enorme poder discutir isso com vossas excelências, né? Dr. Túlio. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Meu nome é Túlio Arantes. Sou inscrito aí na OAB desde 2015, mas desde 2016 eu atuo na advocacia exclusivamente na área criminal. E esse assunto é um assunto muito, como o Dr. Vitor já disse, delicado, mas é um assunto que é interessante de se falar, pois nós notamos aí que é possível contribuir aí com a sociedade com essas informações que a gente veio aí para compartilhar hoje. Eu agradeço aí o convite dos colegas. Dr. Vicente. Boa noite a todos aí, Dr. Danley, Dr. Vitor, Dr. Túlio. É uma satisfação muito grande poder participar aí dessa mesa de debate aí com vossas excelências e a minha segunda vez aqui, né? E você já é prata da casa, né? É muito bom e só fera aí como o Túlio, agora é a primeira vez do Túlio? Primeira vez. E aí você vai ver que aqui os assuntos não é assunto que passa em branco, são assuntos polêmicos mesmo, e a ideia é essa, mas para trazer alguns pontos e algumas divergências que muitas pessoas, né, não gostam de tocar no assunto, ou há um entendimento que eu vejo muito assim, se você não concorda com isso, então você é isso, é aquela leitura binária, né, ou é 1 ou é 0. Polarizado. Se você justamente quer defender, então você é a favor. Não é bem assim, a gente tem que trazer todos os pontos de vista aqui. Perfeito, interessante. Eu quero começar aqui trazendo um dado bastante importante que vai agregar a nossa fala e no decorrer ao que se refere a crimes sexuais e divórcio e guarda de filhos, né, que é o seguinte: cerca de 85% dos casos, a vítima é do sexo feminino. A maioria das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos. Isso destaca a vulnerabilidade dos jovens, né? Então eu queria começar aí com o Dr. Túlio, perguntando para ele o seguinte, né? Quando um crime sexual é denunciado, qual é o impacto imediato na estrutura familiar? Especialmente quando há crianças envolvidas, doutor. Bom, primeiramente, só o fato do indivíduo, do sujeito, ser acusado de um crime sexual, ali já muda toda a vida dele e também da sua família. Né? Mesmo que ao fim de um processo ele venha a ser considerado inocente, aquela denúncia, aquela acusação por si só já traz um prejuízo irreparável para a vida daquela pessoa que está sendo acusada. Quando envolve uma vítima criança, isso aí piora muito mais. Macula a imagem, Macula a imagem, tira ali, né, acaba com a credibilidade que a pessoa tinha perante a sociedade. Então, só o fato dela ser acusada já é algo que
vai afetar muito a vida dessa pessoa. É interessante. E isso aí é matéria de prova muito pertinente, até em relação quando tem essa acusação, para outra parte solicitar um aguardo unilateral, né? Geralmente acontece bastante isso, essa questão da pessoa não conseguir, às vezes, ver o filho. Como é que isso ocorre? Olha, geralmente, quando envolve um crime sexual dentro de uma família e que, seja por esse motivo ou por outro, tem um divórcio, eles correm separadamente. Primeiramente, a parte do divórcio é na justiça de família, na vara de família, e a parte do abuso é já na vara criminal. Então são dois processos que vão correr separadamente, mas sempre tendo ali uma certa conexão. Por quê? Quando a gente tem um processo criminal de assédio ou de crimes sexuais em geral, nós temos ali uma presunção de que o contato do suposto agressor com a vítima, com o filho, é arriscado. Então o Ministério Público ele costuma pedir para o juiz, no processo de divórcio, no processo de guarda, aquele afastamento ou então aquele contato com o pai, de certa forma, mais vigiado, por vídeo chamada, né, para ainda ter um certo contato. Mas isso na teoria. O que a gente tem visto na prática é que muitas pessoas têm usado de acusações de crimes sexuais e também de acusação de crime de Maria da Penha para poder fazer a alienação parental acontecer. Para realmente afastar o pai ou o padrasto ali, né, daquela criança de uma forma, de certa forma, usando a lei, usando a máquina do Estado para isso, né? E a gente sabe que os crimes sexuais, principalmente em relação aos vulneráveis, tem a questão fundamental do depoimento, né? Porque muitas vezes é um crime que não aconteceu de forma recente, foi há um certo tempo, e isso acaba atrapalhando a questão de vestígios, né? De materialidade. Então, o depoimento da vítima, da ofendida, acaba sendo muito importante. E a gente sabe que um processo criminal é bem extenso, né? Sim. Como funciona essa questão de ouvir a vítima? Ela é ouvida depois? Ou tem alguma maneira de ser ouvida antes para poder pegar os fatos ali quente e também para não ficar revivendo essa questão? Como é que acontece? Olha, geralmente a vítima, quando é uma menor de idade, vai acompanhada de algum familiar até a delegacia, relata os fatos, às vezes ela conta para uma colega de escola, essa colega de escola conta para um professor, que chama o conselho tutelar, acontece de várias formas para o fato vir à tona. Mas quando realmente esse fato vem à tona, essa criança é levada para ser ouvida por um psicólogo na delegacia de polícia. O psicólogo ali tem os métodos, né, para evitar ali uma revitimização, e o psicólogo busca apurar daquela criança como que os fatos aconteceram, daquela vítima, como que o crime aconteceu ou teria acontecido. Só que depois de feito essa análise pelo psicólogo, ele faz um relatório, dizendo, olha, pelo que ela falou, sim, existem ou não indícios que houve a prática de crime. Depois que isso sai da delegacia e vai para o Poder Judiciário, nós temos uma audiência própria, que chama audiência para depoimento especial. E essa audiência também tem toda uma preparação. Ela é diferente das demais audiências. Por quê? Porque ela é uma audiência que é feita numa sala própria para essa finalidade. É um ambiente próprio, com decoração própria, com os peritos ali, com o psicólogo, para também fazer as perguntas de forma que não revitimize, que não busque não trazer aquele trauma novamente, não estender o dano. E aí o que acontece alguma das vezes é que durante esse depoimento especial, tanto o Ministério Público, como o juiz, como o advogado, podem fazer perguntas para essa vítima, para entender como que foi a situação, como que foi o fato.
E aí, esse momento é muito importante num processo desse de crimes sexuais. Por quê? Porque é nessa audiência que o advogado tem a oportunidade de comprovar a inocência do seu cliente, caso ele realmente seja inocente. Perfeito. Né? E essa questão criminal, ela envolve as duas partes, né? Tanto a vítima quanto o agressor, né? Nessa situação, a gente sabe que o advogado, ele sempre, às vezes, pode estar lá do lado do agressor, né? Mas, doutor Vitor, a vítima, ela também pode ser representada em um processo dessa magnitude por um advogado, porque a gente sabe que tem o Ministério Público, né? Sim, sim, perfeitamente. A vítima, ela pode, até porque o advogado, ele pode atuar como assistente da acusação dentro de um processo, né? Então, ela pode, sim, ser representada por um advogado que faça uma investigação prévia de toda a situação, pegando todos os detalhes da situação, que às vezes escapa do delegado, escapa do investigador, escapa até do próprio promotor de justiça, mas um advogado que consegue fazer uma investigação, ligando todas as situações ali daquele fato, ele consegue dar um maior lastro probatório, porque nesse caso aí, o advogado ele vai estar trabalhando a fim de trazer a verdade real, mas o objetivo dele é buscar a responsabilização daquele autor. Então, perfeitamente, cabe sim a atuação do advogado como assistente da acusação em prol da vítima. Perfeito. Então, a advocacia, ela é importante para toda a sociedade, né? Ela não vai abranger só de um lado como outro, né? Isso é bastante importante. Justamente. Nós aprendemos no banco da faculdade que o advogado ele defende a correta aplicação do direito, da lei. Sim. Né? Então, o que nós vemos muito na prática é que algumas defensorias públicas têm designado defensor público para acompanhar a vítima nesse tipo de processo. Hoje já é algo de praxe, né? Além de ter o Ministério Público fazendo ali o seu trabalho, essa acusação, produzindo provas, ainda tem a Defensoria Pública que está ali para ajudar, para auxiliar, para defender a vítima. Uhum. Né? Então, exatamente. Temos aí a participação de advogados, tanto na parte da defesa, como também nessa parte de assistência de acusação, apesar de ser com menos frequência, né? Você falou uma situação, doutor Túlio, que eu tenho uma curiosidade minha, eu não sei se é só algo que eu vejo, uma coisa pessoal minha, ou se é geral. Essa questão da criança, nos crimes de estupro de vulnerável, que ela tem que passar pela psicóloga em delegacia, é uma impressão minha, é algo pessoal meu, uma visão só minha, ou é geral, que parece que há uma tendência de sempre a psicóloga colocar no seu laudo que possivelmente aconteceu aquela situação. O que você entende? Porque assim, eu já participei, já atuei em vários processos de estupro de vulneráveis, acho que teve até alguns que nós participamos juntos, sim, e sempre os laudos ali são parecidos. Como que é essa situação na sua visão? Você que tem muito mais tempo de advocacia criminal, é algo que é isso mesmo? Tem uma tendência de vir dessa forma ou não? Olha, a gente nota que existe sim uma tendência a acreditar cegamente no que a vítima ou quem levou a vítima ali na delegacia diz. Existe uma presunção de veracidade que o que a vítima ali está dizendo é verdade. E naquele primeiro momento, eles não têm muitos elementos para poder produzir ali aquela prova que eles, né, em tese, precisam na delegacia. Então a gente vê sim uma tendência, mas não é absoluto, mas a gente vê uma tendência de realmente o parecer do psicólogo ser que possivelmente aconteceu o crime, mesmo não tendo vestígios. Infelizmente. E você já viu denúncias baseadas quase que exclusivamente? Não, nesse tipo de crime, a palavra da vítima ela tem especial relevância. Né? Na teoria, ela tem que ser acompanhada de outros elementos de prova, tem que ter outras coisas que acompanham ali a palavra da vítima. Mas o que a gente vê na prática são pessoas sendo condenadas baseado somente na palavra da vítima. E isso é preocupante. Não só nos crimes sexuais, mas também nos crimes de violência doméstica do âmbito ali da Lei Maria da Penha. Nós temos visto muito também, né, a
a condenação ser baseada na palavra da vítima. Então aí é onde é que entra, né, o trabalho do advogado de saber afunilar ali o que é verdade, o que não é. Né? Tem que ser um trabalho já ali muito perspicaz e muito bem feito puxando no um início. pouco o gancho que o Dr. Vitor disse, na delegacia o advogado já pode fazer uma investigação defensiva, que é o quê? Trazer elementos para o inquérito, trazer provas para o inquérito, para convencer o delegado, para mostrar ali para a autoridade policial, para o delegado, que o cliente dele não teve participação naquele crime, que ele não teve envolvimento naquele crime. E nesse tipo de crime, que são os crimes sexuais, essa investigação defensiva faz muita diferença. Doutor E pode ser Vicente, coisa simples. do ponto de vista da investigação, né, como que a polícia lida com essas denúncias, especialmente no caso que envolve família, né, e criança? Veja bem, quando, via de regra, né, ao menos salvo algumas outras cidades, mas na maioria das cidades existe uma delegacia especializada para esse tipo de crime. Não é a delegacia diária que vai apurar. Em tese, as pessoas que lá trabalham devem ser pessoas já mais qualificadas, que já fizeram cursos especializados, até porque a pessoa que está ali, vítima, ela é muito vulnerável, como bem disse ali o doutor Túlio, só que, na prática, muitas vezes não ocorre dessa forma. A pessoa, a psicóloga que vai ouvir, por exemplo, né, é uma multidisciplinar, são várias psicólogas, assistente social que serão ouvidas, mas elas devem ser credenciadas para exercer esse mistério. Ocorre que, na maioria das vezes, existe um convênio com a prefeitura do local, aí vai uma psicóloga que é da prefeitura, que trabalha lá na parte de assistência social também. Não estou desmerecendo, porque muitas vezes ela não é credenciada e não tem. Então, ali ela não vai fazer Por isso que esse trabalho sai, muitas vezes, tendencioso. Ela vai falar, possivelmente aconteceu, ela não vai... Justamente. Ela não vai... E aí já começa o grande problema do acusado, né? Uhum. Inicialmente não é acusado, do investigado, mas já começa ali a ser tendencioso e muitas vezes com aquele laudo ali, que não deveria, né, ir para frente, teoricamente, porque ele vai ter um peso muito grande, talvez não tenha essa outra oitiva Sim. no judiciário. Um depoimento especial. Outro depoimento. Isso que o doutor está falando é muito importante, porque nós já tivemos um caso no escritório que a pessoa, primeiramente, a vítima, foi ouvida em delegacia, mas no lugar dela ser ouvida novamente em juízo, nesse depoimento especial, a juíza suprimiu essa audiência, dizendo que poderia haver uma revitimização, e o que ficou a palavra da vítima? Exclusivamente o laudo. E sem contraditório. Sem contraditório. O laudo. E aí, olha só, olha o perigo disso aí. Você está pegando uma coisa e judicializando uma coisa que não poderia ser judicializada sem contraditório para a defesa. Sim. Você tira diretamente do inquérito e vai falar, a palavra tem força aqui. E você judicializou. Sim. E aí o juiz já pode condenar o cara com base naquilo ali que foi judicializado, mas não foi judicializado. Justamente. E que muitas das vezes não foi feito do jeito que a lei determina. Materialmente não foi judicializado, foi só formalmente. Por um perito que realmente... por alguém deveria preparado. fazer. Entendeu? E isso é pior para a vítima, na verdade, porque isso não geraria causa de nulidade? Isso aí gera uma injustiça, porque quando o crime realmente aconteceu, às vezes pelo trabalho mal feito ali de quem fez a investigação, de quem fez ali aquelas apurações, o criminoso pode sair livre, mesmo tendo praticado o crime, por conta de erros, de falhas. É uma espada, na verdade, Sim. de dois gumes, né? Sim. O autor pode sair livre, porque ele pode contratar um advogado bom, que vai derrubar todo esse processo, mas também tem aquela situação, que pode ser alguém que não tem a condição condenado. de contratar um advogado, né? Vai vir uma condenação, perde o prazo recursal e vai para a gaiola. E já te adianto que mesmo o advogado bom, ele vai conseguir a nulidade disso aí
É, do só TJ em diante. É só lá em Sim. cima. Do STJ em diante, desculpa. só lá em porque cima. no TJ dificilmente ele... Dificilmente No cai, juiz né? de piso e O que no o TJ, juiz de piso diz, o TJ acompanha. O a maioria das vezes. o doutor Vicente falou uma coisa que eu sempre analisei dentro de delegacias especializadas que tratam desses tipos de crime, né, envolvendo estupro de vulneráveis, essa questão do psicólogo está lá dentro. Na minha visão, eu vejo ele contaminado. Ele está dentro do ambiente da polícia, conversando e vivendo as situações do dia a dia dos policiais. Na minha visão, esse psicólogo deveria fazer o trabalho dele de forma isenta, não naquele ambiente. Não naquele ambiente. isso seria o melhor dos mundos, né? O que foi criada a lei para isso. Porque ele está contaminado. O psicólogo ali, ele está conversando com a delegada, com a gente, com o escrivão. Ele está naquele ambiente. E é o ambiente que faz a pessoa. Então ali, chega uma situação igual essa, aí vem o agente, vem o escrivão e fala, situação aqui, sei não, acho que aquele cara fez mesmo. E aí, sabe, vai induzindo a psicóloga. No meu ponto de vista, eu não acredito que ela consiga fazer um trabalho técnico de forma isenta. Ao meu ver, a psicóloga não deveria estar dentro de um ambiente de delegacia para fazer esse trabalho tão importante. Porque coloca e tira a pessoa de um presídio. Sim. Até porque, o que acontece? Se você pegar ali uma pessoa que está sendo investigada ou acusada com um bom advogado, e o advogado fala assim, peraí, vou contratar um assistente aqui, qual foi a metodologia utilizada aí, né, pela psicóloga? Qual o método? E a psicóloga tiver que fundamentar e mostrar por que ela chegou àquela conclusão ali, você vai ver que 95% vai ficar pelo caminho. O que nós vemos na prática é quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, ela consegue contratar um advogado especialista, que é um ponto muito importante, tá? Porque nesse tipo de processo tem que ser um advogado especializado que sabe o que está fazendo. Não adianta contratar um advogado aventureiro, um advogado que não tem experiência nesse tipo de processo, porque um errinho pode ser fatal. E o que a gente nota nessa nossa área de trabalho é que algumas pessoas não conseguem sequer analisar um processo de acusação de abuso sexual sem mesmo virar a cara um pouco. Muitas das vezes o próprio advogado já julga a pessoa que está sendo acusada naquele crime ali. Então... isso aí é interessante porque as pessoas precisam entender que o crime sexual, propriamente dito, ele é um crime comum, né? Então, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Inclusive na situação de omissão, né? Então, às vezes tem um padrasto, né? Às vezes aconteceu algum crime dessa natureza e a mãe não relata, ela se omite ali. Então ela também está sujeita a esse tipo de alcance da lei, não é mesmo? Responde pelo mesmo crime, né? Na modalidade omissiva. Né? Porque, na verdade, ela é agente garantidora, no artigo 13, parágrafo 2º lá do Código Penal. Isso. E aí, como agente garantidora, isso é um efeito cascata que tem muitos problemas aí e que tem sido relativizado nos tribunais superiores. Inclusive já existem algumas decisões aí isoladas, porque antigamente a presunção era absoluta e acabou. É menor de idade, é menor de 14 anos, por exemplo, mas aí eu estou falando daqueles consensuais, em que a família já sabia, né? Aí, peraí, mas o último caso aí que o STJ relativizou, você vai olhar, o cara tinha 18, namorava uma menina de 13, né? E ela engravidou. Era um ambiente rural. Constituiu família. Se for levar o pé da letra, todo cara de 18 tem a cabeça de quanto? De 15. E toda menina de 13 tem a cabeça de quanto? De 15. Tem o dia do Romeu e da Julieta, né? Que eles estão no mesmo... E a gente fala assim, brinca, mas mas vai levar o pé da letra? Então ele vai responder pelo crime? Vai, mas a mãe sabia que namorava, então a mãe também vai responder. Só que o cara já tinha tido
filho com a menina já tinha tido um filho, ele estava constituindo família, e peraí, o cara vai preso, a mãe vai presa, e essa família aí? Aí teve que sopesar e o STJ... Justamente. Né? É por isso que esse tema, apesar de delicado, não pode ser evitado de ser discutido, né? Porque qualquer pessoa, de fato, pode estar sujeita a ser processado por isso. Então, é por isso que o advogado não pode ser entendido como uma pessoa que está defendendo um estuprador, né? Um abusador, né, de criança. Ele tá ali para defender a lei e buscar buscar a justiça. Buscar a justiça, exatamente. Dependendo do lado que ele está, ele vai buscar a justiça, né? Sim. Tanto se ele estiver pelo lado do agressor, quanto se ele estiver pelo lado da vítima, não é mesmo, doutor Vitor? Justamente, até porque tem casos, tem processo que a gente pega e ele está muito instrumentalizado, né? Ele já está muito claro que o fato aconteceu. Até para nós advogados de defesa, né? A gente olha o processo e diz, não, isso aqui aconteceu. Até o cliente, apesar que todos os meus clientes, todos os meus processos de estupro, eu nunca tive um cliente que assumiu, né? Que ele praticou o ato. Eu nunca tive, nenhum. Nunca tive. Mas, olhando no olho da pessoa, ele sabe que ele cometeu. Só que o advogado, ele não está ali só para absolver. Ele está ali para fazer com que a lei seja respeitada e seja aplicada no caso dele também. Por quê? Não é só uma questão de absolvição ou de condenação. E os reflexos da condenação? A pena, o tamanho de pena que vai ser aplicado para ele, né? As qualificações, a dosimetria em si da pena. Aqui é que está o trabalho do advogado, igual você falou. Tem advogado que não sabe, pega um processo dessa natureza e não sabe fazer a leitura dele, né? Você falou uma coisa muito interessante, tem que ser um advogado especialista. E aqui eu vou além um pouquinho, porque tem que ser um advogado especialista criminalista, mas que seja especialista em crimes sexuais, em atuação em processos de crimes sexuais, que é um pouquinho diferente. É aquela história, quanto mais especializado, melhor, né? Isso, justamente. Na verdade, inclusive, que saiba hoje em dia, o cara pode ser especialista e pode saber tudo. Mas se ele não for a campo e não fizer uma investigação defensiva... Perfeito, também justamente não adianta isso. Nada, entendeu? Então, assim, a coisa está ficando cada vez mais complexa. Porque apesar de presunção de inocência, mas aí não tem, ocorre inversão do ônus e aí tem que sair em campo para provar a inocência do cara. Olha. Até explicar um pouquinho isso daí que o doutor Vicente falou. No Brasil, né, para quem não tem um conhecimento da área, quando uma pessoa é acusada, cabe ao Ministério Público, que é quem faz a acusação, comprovar que a pessoa praticou aquele crime, que a pessoa estava lá naquele local, horário, quando aconteceu aquele fato. É obrigação da acusação comprovar que aquilo ali realmente aconteceu. Se houver uma dúvida se aquele crime aconteceu ou não, ou se aquela pessoa realmente participou daquele crime ou não, na dúvida tem que absolver a pessoa. O que a gente vê nos crimes sexuais e também nos crimes da Lei Maria da Penha é, como o doutor Vicente disse, uma inversão do ônus. A vítima diz que aconteceu tal fato, o Ministério Público, né, a delegada ali, o pessoal da delegacia acredita, manda para o judiciário, o Ministério Público acredita 100% no que a vítima falou, faz uma denúncia, tem todo um processo, e se não houver uma defesa ativa nesse processo, o que vai prevalecer é a palavra da vítima. Única e exclusivamente. Acaba que o senso comum... Sim, cabe que o advogado... Vamos pegar, embrulhar tudo e vamos mandar para cima. Isso, joga para cima. Joga para cima. Tem que fazer uma prova que a gente chama ela de prova diabólica, porque ele tem que provar que ele não fez algo, que ele não tem como provar que ele não fez. Porque o crime sexual ele acontece na clandestinidade, acontece dentro de uma casa, acontece dentro de um quarto, acontece dentro de um carro. Não tem muitas testemunhas para poder dar depoimento. Nem câmera. Não tem testemunha, não tem câmera. Então são ali os detalhes ali que realmente fazem a diferença, né? Foi daí que surgiu aquela relevância da palavra da vítima. Aí, Sim. Só que no Brasil a relevância da palavra da vítima falou é verdade inquestionável. Né? Só que não é isso. É assim, leva em consideração, tem relevância, mas ela tem que falar com coerência. Além disso, existem outros elementos externos de corroboração. Que esses elementos externos de corroboração não têm acontecido, não têm ocorrido.
A polícia também não investiga, chegou numa zona de conforto que muitas vezes fala assim, não, a palavra da vítima basta e acabou. Sim. E vai ficando, e as pessoas vão sendo condenadas. Nessa brincadeira aí é de 8 a 15, né? Justamente. Na melhor das hipóteses. E quando ocorre isso, a dosimetria da pena, fala assim, ainda que o cara seja realmente culpado, aí vão pegar e vão falar, não, a dosimetria é de 8 a 15. Aí quando você vai ver, o juiz começa a fundamentar, não, mas foi com pessoa menor de 14. Então vão aumentar aqui. Não, peraí, menor de 14 já é elementar. Justamente. Gerou um trauma, etc. Já é insta ao crime, entendeu? E por aí vai, e se não tiver um advogado ali extremamente especializado, ele também deixa isso aí passar. Sim. Essa questão do advogado, ele já no início, ele fazer uma investigação paralela, isso é crucial. Sim. Nós tivemos um processo no nosso escritório que tive até a absolvição, tem uns 3 meses que a gente conseguiu a absolvição desse processo desse nosso cliente, que estavam separados, separou ali recente, e o cara, quando foi chegando na casa, viu que estava saindo outro elemento, ele começou a discussão, a casa é nossa e eu quero vender, e essa ex-companheira dele falou para ele através de áudio, né, olha, eu vou fazer de tudo para você não ter mais contato. Primeiro ela falou que ia dar guarda para ele, que não queria saber de filha, porque a filha foi ele que quis, ela não queria mais isso, porque ela já tinha outros filhos. E aí depois, na sequência, ela falou, olha, eu vou fazer de tudo para você não ter mais contato com ela. E ficou ali, conversa de WhatsApp. Graças a Deus que ficou essa conversa no WhatsApp, essa mensagem. Logo na próxima semana, vem o quê? Registro de ocorrência, já vem intimação pro meu cliente ser ouvido, e aí começou. Isso foi lá em 2022 ou em 2023, nós estamos em 2025. É onde você falou, Danilo, aquela questão, e os reflexos na questão de guarda. Olha a situação, 2022 para 2023, nós estamos em 2025. Não pôde ter contato com a filha. Todo esse período ocorreu um processo civil, né, paralelo ali, resolveu a questão do divórcio ali, de bem, tudo belezinha, mas a questão da guarda, o próprio Ministério Público manifestou que enquanto não resolvesse a questão do processo criminal, era para manter a guarda unilateral e o pai sem contato com a filha, sem contato. Você ia falando? E até o processo transcorrer, porque o processo de família, ele é urgente, ele é mais rápido. O processo criminal, ele demora mais algum tempo. Sim. Demora 2 anos, 3 anos. Então, os reflexos, né, que o doutor tinha falado. Só o fato dele ser acusado de um crime sexual já impossibilitou ele de ter contato com a filha. 3 anos. Por 3 anos. E se ele, depois que o processo finalizou, se ele for absolvido, foi absolvido, ele entrar com acusação dizendo que a mãe da criança estava agindo com alienação parental, pode ser que essa denúncia ainda não dê em nada. Não vai prosperar. Geralmente não vai. Na prática, não vai prosperar. Entende o Ministério Público que é mero aborrecimento devido à vulnerabilidade. Justamente. E para concluir essa situação, só para a gente ter uma noção, isso aqui é um caso real do nosso escritório, que a gente vivenciou e encerrou esse processo criminal, tem pouco tempo, conseguimos a absolvição do nosso cliente, porque lá no início, quando ele contratou o escritório, eu já montei a pasta e comecei a fazer aquela investigação que o advogado criminalista tem que fazer. O que você tem? Eu tenho isso. E que falou? Onde que tá? Isso que você me falou aí, você consegue provar? Não, doutor, eu tenho aqui, vou te mandar aí. E juntei tudo, porque esperando, vai vir a instrução, depois vai vir os memoriais, as alegações finais, né? E foi dito e certo. Fizemos uma instrução bem feita, usando todos os elementos que a gente tinha colhido, e fizemos um memoriais que não teve como o juiz negar a absolvição do nosso cliente. Mas sabe o que é o mais incrível? Que é uma coisa que você falou lá no começo da sua fala, lá no início, que os reflexos que isso traz, mesmo com a absolvição.
nosso cliente, processo resolvido, inocente, a filha dele não quer ter contato com ele. Sim. Já sofreu uma alienação gigantesca. Não quer. Sim, não Ele é. me mandou o áudio semana passada, doutor Vitor, o que que eu faço? E até eu fiquei, como que eu vou orientar o meu cliente agora? Porque a filha dele já tá caminhando para 10 anos, já tem, igual o doutor Vicente falou, é 3 anos na frente, né? Ela vai fazer uns 10, ela já deve estar com uns 13, 14, Cabeça mentalmente. Uhum. E ela já tem algo formado que não quer ter contato com o pai, mesmo o pai sendo inocente. E aí? É porque o que acontece? Quando a mãe pratica uma irresponsabilidade, num caso desse, uma falsa acusação, a criança que deu depoimento, alguma coisa assim, às vezes ela foi até orientada para falar alguma coisa, mas ela cresce com as falsas memórias. Justamente. E ela, no fundo, ela vai ter um problema, que ela acredita, olha a irresponsabilidade da pessoa que fez a falsa acusação, né? Que ela acredita que ela já foi vítima de De abuso. abuso. Ela acredita mesmo. Na verdade, ela não está mentindo. Não, e é uma entendeu? verdade absoluta na mente dela. Na Isso vai cabeça ser dela, um ela foi dano. vítima de abuso. Isso é o que a gente chama de memória plantada, né? Justamente porque essa época, essa idade, entre a partir dos 5 até uns 12, é onde vai ser formado o caráter da criança, né? Então, tudo que você planta lá, Tudo é ela, muito suscetível. isso, ela é muito influenciável. Então, se já você planta uma memória, né, nesse sentido, algo modificar depoimento, modificar a história, isso tudo vai ficar gravado na memória da criança, né? Então, a hora que chegar um desfecho desse que demora, ela já está totalmente alienada e não vai conseguir ter uma relação com o pai, né? Justamente porque ela já tem uma repulsa por ele, naturalmente, entendeu? Então isso cresceu naturalmente. Então, por ela acreditar, obviamente vão ser anos e anos de desconstrução para ela poder conseguir falar. E eu fiquei até impossibilitado de dar um Um caminho parecer, para o um meu caminho. cliente, lá para o nosso cliente, porque se ele for para o civil, ele vai buscar o reconhecimento dessa alienação parental. Talvez, e se ela insistir, se essa mãe insistir, ele consegue até essa guarda. Mas e aí? Como que vai ser Conseguir convivência? essa guarda de uma filha que não quer ter contato com ele. Não vai. Aqui já entra uma situação muito complicada. Não vai ser pior para essa criança também agora ter essa guarda reconhecida para ele? Talvez sim, esse mal que a mãe fez, talvez seja irreversível. Irreversível. Irreparável, Porque ela vai ser uma irreversível. pessoa problemática, talvez apresente problemas ali entre a adolescência e a fase jovem e adulta ali, ela vai começar a ter problemas. É uma pessoa que vai ter problemas de relacionamento também, muito provavelmente, e talvez lá na frente ela faça a mesma coisa com o filho dela. E é uma bola de neve. É uma outra verdade, né? É o efeito cascada Essa sequência aí é uma outra verdade que acontece e muito. Às vezes a mulher teve um trauma e ela quer estender esse trauma, quer vivenciar isso, reviver isso na sequência dos seus filhos, né? Isso é muito perigoso. É muito sério. Agora, você falou aí que antecipou, existe também a situação do advogado fazendo, já preparando um dossiê. Alguém que está passando por uma situação parecida, não chegou nesse ponto, mas uma relação, às vezes, conturbada, o cara já sabe que amanhã ou depois ele pode ser vítima disso aí, procurar um advogado especialista que ele já vai montando um dossiê, preparando tudo, porque lá na frente, devido às mensagens que ele recebeu e tudo, às vezes troca de ofensas, tudo, ele já vai se preparando todo o terreno, que lá na frente, se surgir uma situação dessa, fala, calma aí, desde essa época que ele já recebia essas mensagens, uma forma antecipada de não expor, entendeu? Que muita gente pensa assim, então vai logo na delegacia e faz uma ocorrência. Só que às vezes é uma pessoa importante, uma pessoa que tem um status na sociedade, Pessoa não quer pública, se expor. né? E você não é quem chega primeiro na delegacia e faz a ocorrência que vai se dar bem, mas antes disso, o advogado já preparou ali todo um dossiê. Isso é muito importante também, de forma preventiva. Isso tem surgido agora. Antes não existia isso, não. Mas devido às demandas e às situações, as pessoas vão tendo que se adaptar, né? É o mesmo caso da investigação defensiva. Antigamente, para que é investigação defensiva? Se existe a presunção de inocência. Não, mas a coisa foi mudando, tomando a dimensão que hoje em dia tem que ter. Não tem jeito.
É porque relativizou, né? A presunção de inocência. Nesses crimes a presunção de inocência é relativa. Na Maria da Penha, nos crimes sexuais. Eu digo que não é nem relativa, ela não existe. Ela não existe. Ela não porque existe. o que a gente vê na prática aqui, desculpe os que não concordam, mas quando uma pessoa vai numa delegacia, uma mulher, por exemplo, que é vítima aí de uma violência doméstica, ou uma mulher que quer até mesmo usar da lei para poder se vingar. Ela chega na delegacia da mulher, a delegada é mulher, a agente é mulher, a escrivã é mulher, a psicóloga é mulher, a promotora de justiça, juíza, que é responsável pela vara desse tipo de crime, são mulheres. Então ali ela já tem uma situação de acolhimento àquela vítima, independente se é verdade ou não. A rede de apoio, né? Dizendo. A rede de apoio. Que o homem não vai ter nunca. O homem nunca vai ter uma rede de Até apoio pela cultura, dessa. ó. Você é homem, que rede de apoio? O quê? Agora, ela tem toda uma estrutura, e eu concordo que essa estrutura tem que ser robusta para defender quem realmente está sendo vítima de crimes. Mas a autoridade policial ali, que é o primeiro filtro, ela tem que saber criar técnicas para poder filtrar o que realmente é uma acusação verdadeira e o que não é. E buscar responsabilizar quem está ali usando a lei só para vingança. Seja no crime sexual, seja na Lei Maria da Penha. Uhum. Hoje, 70% dos processos criminais que eu atuo no meu escritório são de Maria da Penha. E a gente tem notado que de 2020 para cá aumentou muito a quantidade de pessoas que usam da lei como objeto de vingança pessoal. A Lei Maria da Penha foi criada como um escudo, ela está sendo usada como uma espada. Isso é interessante porque, assim, eu conheço um empresário e esse dia ele veio falar comigo perguntando se seria melhor, isso, ele falando para querendo saber sobre um amigo dele que conversou com ele, né? Se seria melhor contratar uma advogada, querendo saber se lá no escritório tinha advogada, porque se seria melhor ela defender ele numa situação desse tipo. O que o senhor acha, doutor? Você acha que seria melhor mesmo? Isso faz diferença? Ser uma advogada mulher defendendo um possível, né, abusador ou estuprador? O que o doutor acha? Olha, talvez o tratamento que ela receba dessas autoridades, por ser mulher, seja diferente do tratamento que o homem recebe. Mas eu acredito que na prática mesmo, a competência é que vai fazer a diferença, não o sexo do profissional que está trabalhando ali. Mas que o tratamento, de certa forma, dispensado da advogada, vai ser melhor naquele ambiente de delegacia da mulher, de vara ali desse tipo de crime, com certeza vai ser. Mas a competência é que determina. Não é porque ele vai contratar um advogado da mulher que ele vai ser absolvido, ou que vai contratar um homem que ele vai ser condenado, não. Na verdade, a gente pode pensar ao contrário também dessa visão, né? De que a mulher ela vai ter benefícios ali por ser uma advogada mulher. Tá. Mas e essa advogada mulher, quando ela pegar esse processo num crime de estupro, principalmente de vulnerável, que tiver elementos pesados, fotos e vídeos ali claros, como que ela vai tratar isso em relação ao cliente dela? Essa própria advogada. Como que ela vai lidar com essa situação aí? Talvez para uma advogada mãe de uma criança. Sejamos sinceros. Hoje, nesses 10 anos aí de advocacia, eu conheço talvez uma ou duas advogadas que atuam nesse tipo de crime. Justamente. Que sejam realmente, que saibam atuar e fazer defesa nesse tipo de crime. A maioria nem quer fazer um orçamento. Já passa. Se a pessoa já chega, já olha, para estou outro sendo acusado, advogado. não, eu não mexo com esse tipo de processo não, e já manda para outro advogado. A gente nota que as advogadas não têm tanto assim... Existe uma vontade. discriminação, a Uma verdade discriminação, é essa. Existe uma discriminação. Porque Só o fato da devido pessoa ser acusada, né? Por ele ser acusado, quer você queira, quer você não queira, acaba ecoando ali e instintivamente é um forte sentimento de empatia que geralmente o ser humano tem, né? Sim. Em relação à vítima. Porque saiu a acusação, então ele já sente a empatia, né?
Agora, em crimes sexuais é mais forte ainda, principalmente quando uma mulher pega ali para poder fazer esse tipo de defesa, né? Então, a empatia é tão forte que talvez ela não consiga pegar aquele caso para poder fazer a defesa, né? E a empatia que eu digo é o seguinte, ela se colocar no lugar da mãe daquela criança, porque Sim. às vezes ela é mãe, né? Justamente. Então, Justamente. isso... Esse é o ponto crucial. Entendeu? Então, Se colocar no lugar. então não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Quando a pessoa se coloca no lugar do familiar da vítima, ela não atua na defesa no processo. Nós como advogados criminalistas, a gente tem que ter um filtro emocional muito bem estabelecido para a gente não pegar aquela energia, aquela situação, aquele caos, né, do caso que o cliente está, para a gente. Uhum. Então a gente faz defesa nesse tipo de processo? Sim. Tem clientes que são inocentes? Sim. Tem clientes que realmente praticaram um crime que ele está sendo acusado ali? Sim. Mas às vezes não foi aquilo tudo que está ali na acusação. Às vezes foi. Então cabe ao advogado ali comprovar, buscar ali para o seu cliente a correta aplicação da lei. Se é inocente, que seja absolvido. Se é culpado, que seja uma pena adequada, em um regime adequado para aquela culpado punição. Tem direito. Mesmo culpado, condenado, ele tem direito. Mesmo culpado tem direito de defesa. Tem direito. E até de uma execução de pena. Sim. Né? Sim. Ele tem direito. O raciocínio é bem simples, né? Se não tiver o advogado de defesa, não pode ter o processo. Se Sim. não pode ter o processo, não pode ter a condenação. É simples assim. Mas acho que as pessoas não entendem e acham que você está defendendo o crime que aquela supostamente tenha praticado. Não, não é isso. Mas a defesa tem que ter. Ela é importante. Até porque lá na frente, se ele teve uma boa defesa e ele mesmo assim foi condenado, essa condenação é legítima. Entendeu? Ela vai se legitimar, mas desde que seja aplicado o devido processo legal com todas ali a sua amplitude de defesa. Uhum. E doutor, como é que o senhor consegue lidar com essas situações assim de não tentar se pôr no lugar, né, daquela pessoa, daquela vítima, para poder fazer uma defesa imparcial? Não tem defesa imparcial, na verdade, né? Eu me equivoquei. Fazer a defesa parcial para o cliente, né? Mas sem que isso afete a defesa dele, né? Como é que o senhor lida com isso? Olha, para todo cliente, quase todo cliente que me procura no escritório, eu sempre falo para ele, olha, me fala a verdade. Eu preciso saber. Aconteceu ou não aconteceu isso que estão te acusando? E o Dr. Vitor até disse, nesse caso de crimes sexuais, até hoje nenhum cliente confessou de fato. Isso é uma verdade absoluta. Aliás, teve um que confessou que teria praticado o crime, mas confessou parcialmente. Ele meio que disse, olha, realmente eu tive relação com aquela pessoa, mas ela não tinha compleição física que teria aquela idade. Eu acreditava que ela tinha uma idade maior. Aí ele está em erro, foi induzido em erro, né? Aí ele está em erro, e se for justificado... Foi essa situação que ele confessou para mim. Agora, todos os demais clientes não confessam. E aí, a gente, ao analisar ali o que tem e o que não tem no processo, os motivos principalmente, porque quando a pessoa vai usar esse tipo de processo por vingança, os motivos que tem em volta, que geralmente são usados ali na investigação defensiva para absolver aquela pessoa. E cabe ao advogado não agir com emoção, e sim com a razão. Fazer aquela investigação de forma imparcial, mas sempre buscando ali a verdade dos fatos para absolver seu cliente. Uhum. E saber filtrar, olha, essa prova aqui não é interessante para mim pôr no processo, que vai complicar o meu cliente. Você não vai pôr, lógico. Você foi contratado por uma pessoa para defender os interesses dela. Não quer dizer que você, como o Dr. Vicente bem disse, não quer dizer que você concorda com o crime que ela está sendo acusada ou defende a prática daquele crime. Uhum. A gente está ali para realmente buscar que a lei seja aplicada da forma correta. Às vezes, mas é difícil. Às vezes o senhor acha que o cliente ele não confessa, na verdade ele fala que nunca cometeu porque
ele também acha que vai ser discriminado pelo próprio advogado que vai defender ele? Pode ser. Mas eu acho que o acredito cliente... mais que muitas vezes ele está com vergonha, dependendo do... Eu já tenho uma situação, eu não gosto que o cliente fala pra mim, entendeu? Eu não gosto. Eu não pergunto pra ele. Eu quero trabalhar com o que tá no processo, com o que tem de provas, o que tem de documento. Aí eu pergunto. Essa questão dele aí, eu falo, eu vou trabalhar com a sua verdade. Qual que é a sua verdade? Ah, eu não fiz outra. Então vamos trabalhar em cima disso. Se vai dar certo ou se não vai, é questão de processo. Mas eu vou trabalhar com a sua verdade. Teve uma situação engraçada, até uma questão que eu quero indagar o Dr. Vicente. Nós tivemos um processo no nosso escritório, crimes envolvendo vulneráveis também, que tudo nasceu de uma criança que ficou irritadíssima porque os avós tirou o celular dela para ela dormir. Ela ficou, me perdoe a minha expressão, mas ela ficou endemoniada com a situação. Sim. E chorou, sabe, esbravejou e não tinha controle. Os avós ligou pra mãe, a mãe foi lá, pegou a criança nervosa e chorando, a mãe pensou que estava passando mal, levou pro hospital. Lá no hospital, a médica plantonista, ela diz na fala dela que ela fez uma entrevista com a criança e a criança falou para ela que o vovô tinha colocado a mão lá atrás dele, tinha levado para ela colocou construiu uma narrativa, sabe, uma coisa negra, que eu até assustei. Como que uma médica que está ali num plantão, para o seu plantão, para fazer uma entrevista com uma criança que não tem uma comunicação 100%, ela não tem, porque ela tem alguns distúrbios, essa criança, mas essa médica concluiu que houve o fato ali, que ela foi abusada, a delegada fez o procedimento, fez o relatório da psicóloga, e por incrível que pareça, desentoando tudo que eu falei no início, que a maioria dos relatórios a psicóloga escreve que aquilo possivelmente aconteceu. Nesse, a psicóloga falou que precisava de aprofundar os exames, porque tudo indica que a criança estava no estado de confusão, ela não consegue ter uma fala ali adequada. E mesmo diante disso, a delegada indiciou, chegou para o judiciário, né? Aí o Ministério Público, esse é um caso até contraditório do que a gente conversou, mas o Ministério Público manifestou para fazer o depoimento especial. No depoimento especial, eu participei do depoimento especial, a criança não conseguia, não teve comunicação nem com a psicóloga que estava lá no depoimento especial, não conseguiu. E quando se tratou de falar dos avós, a própria criança, eu tô com saudade, eu amo eles demais, eles eram bons demais para mim. Isso assim, com a comunicação muito ruim. Muito ruim. E o Ministério Público, diante dessa situação, manifestou pelo arquivamento do procedimento investigatório. Né? Então, encerramos essa situação ali, não houve nem denúncia. Mas aí a minha indagação, doutor Vicente, eu sei que foi delegado de polícia há muitos anos, como que fica a responsabilização dessa médica? Eu até pensei em fazer algum procedimento contra ela, mas o que seria adequado ali para responsabilizar esse comportamento dessa médica que colocou os avós há vários anos sem contato com o neto, e está até hoje, porque fica difícil o relacionamento. Acaba, né? O relacionamento. Acaba. Eles me mandam mensagem, a avó está em depressão, me manda mensagem frequentemente, tô com saudade do meu neto. E aí, como que fica? Na minha concepção, o erro não é só da médica, mas o erro começa nela, né? Porque ela não é uma pessoa especializada para dar esse laudo. Eu não sei qual era a especialidade dela, mas independente da especialidade dela, para você dar esse laudo aí, teria que partir se ela no mesmo dia mandasse para o Instituto Médico Legal, aliás, lá para perícia, para polícia científica, né? Ok, porque lá as pessoas elas estão mais acostumadas, né? Uhum. Já teve um caso que eu peguei uma vez, em que a criança chegou e ela foi no médico, o pai levou no médico, e ela estava com um problema com as fissuras no ânus,
E aí a médica chamou a polícia e já mandou levar para a delegacia. Já, ó, essa criança está com suspeita de abuso e tal. E na época, foi até no começo da minha carreira, eu fui e fiz o flagrante, mas logo depois a criança foi encaminhada para o IML e o médico falou, não, essas fissuras aí, porque ela estava com problema, uma infecção intestinal, e aí muito ácido e tal, e deu essas fissuras, e aí, ou seja, não tinha nada a ver, o pai foi levar a criança, né, mas já tinha ido flagrante, entendeu? Mas, assim, o erro começou na médica, ela não tinha que ter essa... Mas ele se perpetuou pelas pessoas que, em tese, deveriam ser especializadas. Pelo que você está me contando aí, o delegado não mandou para uma psicóloga forense, né, lá do Instituto de Criminalística. Então, ele deu continuidade. E a médica pode muito bem falar assim, não, eu estava de plantão, foi o que chegou para mim, né? Que ela deu o pontapé inicial, deu, mas houve uma sucessão de erros aí, entendeu? Aí, nesse caso, eu fiquei meio assim, porque, eu vi uma conduta muito ativa da médica. Acontece. Muito ativa, ela foi mesmo. Mas é aquilo que o doutor disse sobre a empatia. Ela deve ter os motivos dela para poder tomar essa atitude. Será que o médico com certeza, tem um sempre dever vai ter legal de comunicar um... Mas a fala dela, o comportamento passou do dever legal de comunicar. Ela saiu, né, do subjetivo, olha, ela falou isso para mim, assim, a situação é essa, né, em questão de um relatório, depois a criança foi levada no instituto, não teve constatação de absolutamente nada, está no relatório, mas a médica, ela teve uma conduta ativa no sentido de houve essa situação, ela me falou. Ela afirmou. E no depoimento especial, não tem como, a criança não se comunica. A comunicação dela é muito, muito ruim. Não tem como ela ter, naquele curto espaço de tempo, da mãe pegar o filho e levar ali no hospital, emergência, plantão, e ter a criança ter sentado com a médica e ter dialogado. Olha, aconteceu isso, aquilo, outro, foi assim que ele fez, porque lá tem um enredo. Tem uma história lá na situação. Era um quarto lá no fundo, me levava para lá. Tem um enredo. É isso que eu fiquei abismado, eu fiquei perplexo com a situação da médica falar isso. Entendeu? É complicado, né? Mas o assunto tá muito interessante. A gente poderia falar aí por muito tempo, mas a gente, verdade. Infelizmente, já tá encaminhando para o final. Talvez a gente faça um outro episódio em continuação a isso, né? Para você ver o tanto que o tempo passa quando o assunto é muito importante e relevante e sério, né, na sociedade. E eu quero agradecer ao Dr. Túlio, que compareceu aqui ao nosso podcast. Doutor, eu te agradeço o convite nesse podcast. Foi muito bom poder contribuir aí com as informações e eu gostaria até de dar um palpite, se vocês me permitem. Sim. A gente marcar um outro podcast para poder tratar sobre a Lei Maria da Penha e os reflexos que a gente tem notado na sociedade do uso da Lei Maria da Penha de forma vingativa, né? É um tema que é interessante, inclusive a gente já até fez um episódio desse. E nós podemos dar continuidade, porque é um tema atual que hoje precisa ser aprofundado, né? E eu tenho, assim, grande parte dos processos do escritório hoje em dia são de Lei Maria da Penha, então eu tenho aí uma experiência bacana para compartilhar aí com vocês. Perfeito. E também com vamos alinhar isso daí. Com nossos ouvintes, né, com quem nos assiste. Doutor Vicente, agradeço demais a presença do senhor novamente aqui ao nosso podcast, que compõe com muita maestria a essa mesa, e estou muito honrado, viu? Eu que agradeço aí pelo convite, né? É sempre bom poder participar desses assuntos polêmicos aí, que são assuntos que as pessoas têm aquele receio de trazer à baila, porque é muito fácil você seguir ali o fluxo, né? Hashtag vou atrás do politicamente correto. Agora, falar desse outro lado, poucas pessoas
tem coragem de fazer ali um podcast abordando o assunto sob o outro viés, né? Isso, Justamente. perfeito. Doutor Vitor, também agradeço aí a presença de Vossa Excelência, que sempre está aqui comigo, né? Ah, nós É dois uma pessoa que eu admiro é demais. carne e unha, É. né? Os agradecimentos são meus, na verdade, né? Doutor Túlio aí, conheci ele há uns 10 anos atrás, né? Me iniciou na advocacia criminal, foi um professor para mim. Me pegou do doutor Vicente, né? Na verdade. Nós nos conhecemos lá na delegacia. Foi na né? delegacia. Nós Então, para mim, hoje é uma honra dobrada ter você aqui, ter o doutor Vicente, né? Como advogado hoje, especialista no criminal. O doutor Darley também dispenso, né, comentários, porque nós formamos juntos e nós vemos essa caminhada aí também, Sim. já tem muitos anos, então para mim sempre é um prazer estar com vossas excelências. Perfeito. Então, eu quero agradecer você que esteve até aqui, né, nos assistindo, e eu quero falar para você, se inscreva no canal, segue nós aí em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, porque a gente sempre vai estar lançando episódios aí muito interessantes, episódios polêmicos, que você tem que assistir, você tem que saber o que está acontecendo aí no mundo jurídico, na atualidade, e a gente está aqui com a proposição de que vamos trazer esses temas e nós vamos abordar ele com bastante maestria, descontração e um ambiente bem tranquilo, certo? Obrigado a todos e nos vemos até a próxima.